Stephen King, o mestre do terror, é reconhecido como um dos escritores mais famosos e bem-sucedidos de todos os tempos. Ele é o grande cérebro por trás de livros arrepiantes que venderam mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo e foram adaptados para vários filmes de sucesso. Bem-vindos ao Biografias, eu sou a Monique e hoje eu quero te apresentar a Stephen King. Se você gosta de biografias, se inscreva no canal para mais conteúdos. Stephen Edwin King nasceu em 21 de setembro de 1947 em Portland, Maine. Seus pais, Donald e Nellie King, se separaram quando ele era muito jovem. A perda do pai colocou a família em uma situação financeira terrível. Eles passaram quase uma década mudando constantemente para vários apartamentos e casas de parentes. Aos 6 anos, ele começou a escrever suas próprias histórias, influenciado pelo cinema. Em entrevista, ele disse que seu primeiro impacto que o fez escrever foi o incêndio do filme Bambi. Mais tarde, a família retornou ao Maine e lá ele estudou na Lisbon Falls High School, onde se formou em 1966. Nessa época, ele era viciado em leitura detetive policial e se sentia muito destacado dos colegas de sua idade. Em entrevista, ele disse que era sempre o último a ser escolhido para os times. Também disse ser obcecado por sentir medo na infância e que herdou isso de sua mãe. Passava um programa no rádio chamado Dimensão X e a mãe dele ouvia, mas não deixava ele ouvir porque achava muito assustador para ele. Então, quando a mãe ia para o quarto ouvir o programa, ele ficava com o ouvido colado na porta, ouvindo, e quando acabava, ele corria para o quarto dele e dormia com a luz acesa. King frequentou a Universidade do Maine. Lá, ele escreveu para o jornal da escola e serviu no governo estudantil. Enquanto estava na escola, publicou seu primeiro conto, chamado Em um Meio Mundo do Terror. Depois de se formar em inglês em 1970, ele tentou encontrar uma posição como professor, mas não teve sorte. Então foi trabalhar em uma lavanderia e continuou a escrever histórias em seu tempo livre até o final de 71, quando começou a trabalhar como educador de inglês na Hampton Academy. Foi naquele ano que ele também se casou com sua colega escritora, Tabitha Spruce. Em 1973, King vendeu seu primeiro romance, Carrie. Conta a história de uma adolescente atormentada que se vinga de seus colegas. O livro se tornou um grande sucesso depois de ser publicado no ano seguinte, permitindo que ele se dedicasse a escrever em tempo integral. Posteriormente, foi adaptado para o cinema. Romances mais populares logo se seguiram, incluindo A Hora do Vampiro, de 1975, O Iluminado, de 77, A Incendiária, de 80, Cujo, de 81 e It, de 86. King publicou vários livros com o pseudônimo de Richard Bachman, porque naquela época os editores limitavam os escritores a um livro por ano para não saturar o mercado. Rage, de 77, The Long Walk, de 79, A Autoestrada, de 81 e O Concorrente, de 82 foram publicados com o nome fictício. Muitas das obras de King foram adaptadas para o cinema e TV. Cujo foi o primeiro, em 83. Estreou no cinema, seguido de A Incendiária, em 1984. O filme O Iluminado foi lançado em 1980 e estrelado por Jack Nicholson e Shelley Duvall. Se tornou um famoso thriller de terror atemporal. A série inspirada na obra estreou em 1997. Durante uma boa parte de sua carreira, King escreveu romances e contos em uma velocidade vertiginosa. Ele publicou vários livros por ano durante grandes partes da década de 80 e 90.
Seus contos envolventes e emocionantes continuaram a ser usados como a base de vários filmes para as telas e TV. A atriz Kate Bates e o ator James Caan estrelaram a adaptação de sucesso comercial e crítica Misery, em 1990, com Kate ganhando um Oscar por sua atuação como a psicótica Annie Wilkes. 4 anos depois, Um Sonho de Liberdade, estrelado por Tim Robbins e Morgan Freeman e baseado em uma de suas histórias, tornou-se outra apresentação aclamada com várias indicações ao Oscar. O romance de King, de 78, A Dança da Morte, se tornou uma minissérie em 1994 com Molly Ringwald e Gary Sinise. Enquanto o lançamento de A Espera de um Milagre, em meados dos anos 90, foi transformado em um filme de prisão em 1999, estrelado por Tom Hanks e Michael Clarke. King continua a criar e se envolver em projetos provocativos. Ele trabalhou diretamente na televisão, escrevendo para séries como Reino Hospitalar e O Domo, este baseado em seu romance de 2009. Em 2011, ele publicou 22/11/63, um romance envolvendo viagens no tempo, como parte de um esforço para impedir o assassinato do presidente John Kennedy. King também escreveu Joyland, de 2013, um thriller no estilo Pulp Fiction, que leva os leitores a uma jornada para descobrir quem está por trás de um assassinato não resolvido. E ele surpreendeu o público ao lançar Doutor Sono, também em 2013, uma sequência de O Iluminado que alcançou o primeiro lugar na lista de best-sellers do New York Times. O romancista publicou então Mr. Mercedes em 2014, Finders Keepers em 2015 e End of Watch em 2016, completando a trilogia do crime. Em 2017, ele escreveu um livro junto com seu filho Owen, chamado Sleeping Beauties, sobre uma misteriosa pandemia que deixa as mulheres envolvidas em casulos. Naquele ano, ele terminou outra colaboração com Richard Chizmar, na novela Gwen's Button Box. Enquanto isso, as adaptações das obras de King continuaram a preencher as telas. Em 2017, a primeira temporada de Mercedes começou a ser exibida na Audience Network, enquanto um remake do clássico de terror It teve uma excelente bilheteria. Em 2019, uma adaptação de Dr. Sleep e It Capítulo 2 chegaram aos cinemas junto com um outro remake de outra obra exclusiva dele, O Cemitério Maldito. Em 2019 também foi publicado O Instituto, sobre crianças com habilidades sobrenaturais que são tiradas de seus pais e encarceradas por uma organização misteriosa. Em 2021, 2 obras de romance policial já foram lançadas, Mais Tarde e Billy Summers. No momento, ele produz um livro em parceria com Richard Chizmar, para ser lançado em 2022. Até o momento que esse vídeo foi publicado, Stephen já publicou 62 obras, mais de 200 contos e vendeu mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo, sendo o 9º autor mais traduzido. Na vida pessoal, King e a esposa romancista dividem seu tempo entre a Flórida e o Maine. Eles têm 3 filhos, Naomi Rachel, uma reverenda, Joseph Hillstrom, que escreve sob o pseudônimo de Joy Hill e é um elogiado escritor de ficção de terror, e Owen Philip, cuja primeira coleção de histórias foi publicada em 2005. King recebeu a Medalha Nacional de Artes em 2015 como uma homenagem à sua produção e sucesso. Quando não está escrevendo, ele toca guitarra e canta em uma banda chamada Rock Bottom Remainders, com outras estrelas literárias como Dave Barry, Barbara Kingsolver e Amy Tan. O grupo já se apresentou várias vezes ao longo dos anos para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Você pode acompanhar Stephen King no Twitter, ele é muito ativo por lá e vive postando fotos de Molly,
sua corgi, ao qual ele apelidou carinhosamente como a Coisa do Mal. Agora, algumas curiosidades sobre Stephen King. Falando em Twitter, recentemente ele disse ter sido cancelado por J.K. Rowling, autora de Harry Potter, após ele apoiar mulheres trans. King foi atropelado por uma van não muito longe de sua casa em 1999. O incidente o deixou muito mal. Ele teve um colapso pulmonar, múltiplas fraturas no quadril e na perna e um corte na cabeça. Depois disso, ele comprou a van apenas para marretar ela inteira. Quando Stephen tinha 4 anos, ele saiu para brincar com um amigo e, sem supervisão, eles foram brincar nos trilhos de um trem. Isso definitivamente não poderia acabar bem. Stephen viu seu amigo ser atropelado pelo trem. Ele ficou em estado de choque e ficou o resto do dia sem conseguir falar. Nos anos 80, ele enfrentou uma luta contra as drogas e o álcool. Por causa disso, ele diz não se lembrar de ter escrito o livro Cujo. King escreveu para os quadrinhos da Marvel Heroes for Hope, estrelando os X-Men, em prol de obras de caridade para ajudar a prevenir a fome na África. Ele prefere usar papel e uma caneta tinteiro Waterman. King detém o recorde de mais adaptações cinematográficas de um único autor. O livro The Running Man, aqui no Brasil chamado de O Concorrente, foi escrito em apenas 10 dias. Ele tem mais de 17 mil livros em sua biblioteca pessoal. Se você curtiu a biografia de hoje, se inscreva no canal para mais conteúdos e me conta aqui qual livro ou adaptação de King para o cinema é o seu preferido. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.